Bom dia, pessoal. Bom dia, turma da Você Bancário. Bom dia, bancários aí que nos acompanham. Hoje a gente vai novamente fazer um modelo solo aí. O Rodrigo, que é o nosso âncora, se é que a gente pode chamar dessa forma, e se encontra em recuperação, mas o compromisso nosso aqui da escola é com você, é com a notícia semanal, né? Então vamos nessa. Vou fazer aqui um modelo novamente solo aí, tá bom? Um monólogo, vamos dizer assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Bovespa, que andou de lado essa semana, né? Tivemos a reunião aí do Copom, culminando no corte de 0,25%, que já era esperado pelo mercado, porém com um adendo importante que eu quero comentar com vocês aí, né? Temos o Trump, que foi absolvido de um processo de impeachment no dia 5. É um fato que, apesar de estar já ser bastante esperado que ele seria absolvido, o mercado estava olhando com atenção, né? Tivemos uma alta expressiva do dólar aí, queria comentar um pouquinho com vocês também sobre isso. Essa semana chegou a bater 4,32, né? E o coronavírus, como é que está o andamento disso? Se ainda preocupa, não, tudo bem? Ou não, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos nessa. Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Que deseja fazer o nosso curso presencial CPA 20 ou CEA em março, as turmas semanais já estão esgotadas. Estamos começando a abrir as inscrições para abril. E as turmas de finais de semana ainda temos algumas vagas. Favor entrar em contato com 11 991 86 9191. Esse é o nosso WhatsApp, o fixo 32 80 94 40. DDD 11, Metrô Faria Lima, São Paulo. Vamos seguindo com o Bank News, o jornal do bancário. Bom, pessoal, então o Ibovespa fechou aí em 113.770 mil pontos na sexta-feira, sendo que ele chegou a atingir o pico de 117.425 mil pontos. O mercado estava bastante empolgado, ou melhor, menos preocupado com o ritmo que o coronavírus vinha se alastrando, né? A gente houve uma redução nesse sentido, alguma esperança já com algumas soluções, né, caminhando nesse sentido. Então o mercado começou a reduzir um pouquinho a preocupação, embora ainda os números sejam bastante expressivos e preocupantes, mas o mercado começou a reagir, né? Porém, na quarta e na quinta-feira, tivemos o resultado do Copom, com um corte de 0,25, chegando a 4,25, como já era esperado, a nossa taxa Selic, né? Mas o tom na reunião do Copom foi de que o próximo corte que o mercado já acreditava que aconteceria em março, possivelmente não aconteça. E aí tem uma turma, uma fatia no Ibovespa que estava aplicado, aguardando que esse corte acontecesse, né, em função de que uma taxa de juros menor, naturalmente o capital migra aí para o Ibovespa. Tá? Então aconteceu o que a gente chama de reprecificação, né? O pessoal, essa fatia, essa turma que estava nessa tese, que é uma fatia significativa do mercado, a maior parte do mercado estava acreditando, né? Mas nem todo mundo vende, mas a gente tem uma fatia do público que com essa quebra de expectativa acaba vendendo os ativos, né? Que são possivelmente aqueles investidores de mais curto prazo, e isso gerou uma reprecificação aí na bolsa de valores, tá bom, turma? Então, boa parte do reflexo, boa parte dessa queda realizada na quinta e na sexta foi reflexo dessa queda de expectativa do próximo corte adicional de 0,25 que ocorreria em março, se não me engano, no dia 20, a reunião do cupom ou algo próximo a isso, tá? Então, há uma grande chance de esse ponto 25 não cair, né? Não ser cortado, e isso naturalmente gera reflexo aí no Ibovespa, tá bom? Inclusive o IFIX também segue em queda de 1,59, acumulando já no ano 5,29, um investimento que boa parte das casas, imagino que é a casa que vocês trabalhem aí, também deve recomendar fortemente. E aí fica essa dúvida, né? Putz, mas só está em queda, né? Então vale a pena consultar o que a Asset aí, o que a área de investimentos do seu banco está te recomendando em relação a como responder esse tipo de questão do teu cliente, tá? O fato é que o mercado sentiu que talvez houvesse um exagero, né, na precificação, o que
por enquanto ainda não se traduziu no aumento do crescimento do segmento, né? Então logo esse segmento volte a crescer, ou comece a crescer a passos largos, eu imagino que essa classe de ativo volte a ir bem. Lembrando que não é uma recomendação, sempre se atentem aí o que a área de investimento da sua instituição está colocando para o teu cliente, tá bom? Pessoal, e aí no texto, imagino que vocês devam receber o texto também, eu fiz um extra aí sobre os benefícios de uma taxa Selic em baixa. Uma vez que todo mundo fala sobre isso, imagino que o teu cliente já deve ter te perguntado, puxa vida, né? Selic está caindo, eu não estou mais ganhando dinheiro, o que isso tem de bom, né? Então vamos lá, pessoal. A queda da Selic, ela, além de desenvolver o mercado de capitais, que é uma coisa que já está acontecendo, né? O recurso já está migrando aí para o mercado de capitais, isso ajuda as empresas a se capitalizarem, né? Ele também tende a migrar o capital para a economia real, tá, gente? Então, o cara que ganhava 1%, 1,5% no mercado de renda fixa, né? Se beneficiando de um cenário de juros muito altos, esse cara que vivia dessa renda, por exemplo, ele tem que, de repente, abrir um negócio investindo na economia real, né? Então, isso naturalmente acaba aumentando a quantidade de emprego, a renda média da população e assim naturalmente também o consumo das famílias, né? Além disso, pessoal, uma taxa Selic baixa, ela ajuda na redução do custo da dívida das famílias, em especial a classe média e média baixa, né? Ou seja, mais renda disponível para consumir, um índice de endividamento menor em relação ao patrimônio daquela família, então ela pode naturalmente voltar a consumir, e menos recurso indo para o rentismo, né, que é o que a gente chama aí, que é o que o teu cliente, é o seu cliente investidor, né, que possivelmente ganhasse juros aí, apenas com dinheiro aplicado, esse cara possivelmente tenha que começar a ir para a economia real e as famílias também naturalmente começam a consumir. Então, a economia real, ela se beneficia desse cenário, né? O dinheiro para de render exageradamente, pura e simplesmente investido, e passa a ter que migrar para a economia real para que ele dê retornos maiores, né? Então, a economia, de um modo geral, se beneficia disso, tá bom, gente? E para que esse cenário se perpetue, ou seja, melhora a questão, inclusive, da distribuição de renda, né? Muito mais complementarmente aí ao que seria os projetos sociais, né? Aqui é um meio que projeto, entre aspas, um projeto social econômico, né, gente? Então o próprio indicador ajuda nessa questão de distribuição de renda, né? E para que isso perpetue, a gente precisa ter um governo que seja responsável com a questão dos gastos públicos, porque não, é um fato, né? O governo é o órgão que mais gasta num exercício, num ano, ou seja, é o principal criador de inflação possivelmente, né? E se ele tem um gasto controlado, a inflação está contida e naturalmente a taxa de juros tende a permanecer baixa. Além disso, tem a questão da confiança, né, pessoal? Quando a gente confia que o governo ele vai ser capaz de manter uma inflação baixa, a gente tem uma quebra na inércia, ou seja, as pessoas elas reajustam o preço hoje porque imaginam que amanhã vai ser reajustado, então elas tentam dar um passo antes. É a famosa inflação inercial que a gente já sofreu muito no passado aí, né? Então, o governo um pouco mais contido e mais responsável fiscalmente também auxilia na quebra desse processo, tá? Mais uma notícia importante, o Trump, embora seja esperada, né? O Trump foi absolvido do processo de impeachment, ele era acusado de abuso de poder e conspiração, pressionando o presidente Zelensky, se é assim que se pronuncia, presidente da Ucrânia, né, a investigar Joe Biden, que era um candidato aí às prévias, né? Então ele foi absolvido. Ele possui, se não me engano, 53% das cadeiras, né, no Senado, enfim. Então já era meio que esperado que isso fosse acontecer, porém é justamente isso que preocupa, né? O fato de o mercado já esperar que isso acontecesse. E caso não acontecesse, né, poderia gerar consequências aí de reprecificação e uma queda novamente no mercado abrupta. Então, para o nosso mercado é extremamente positivo que ele tenha sido, e aqui independente, tá, gente, de visão política, falando pura e simplesmente de mercado, foi importante que ele tenha sido absolvido, tá? E o dólar batendo 4,32, né, surpresa aí, ou melhor, nem tanto, né, nosso ministro vem dizendo que
nós temos que nos habituar, mas assusta, né? 4,32, se descontarmos pelo IPCA, a gente não tinha uma cotação tão alta desde 2016, e sem descontar, né, termos nominais aí, muitos e muito tempo, né? Eu retroagi um gráfico até 2002, se não me engano, e não vi nenhum pico que tenha sido próximo a esse. Tá? Mas o que conta mesmo é o descontado pelo IPCA, então desde 2016 que a gente não tinha um preço tão alto para o dólar. Tá? Isso se deu em função da repatriação do recurso, em função da tensão com o coronavírus também, porém os nossos mercados, pela visão do estrangeiro, apesar do estrangeiro, quando digo estrangeiro, quer dizer do norte-americano, propriamente dito, apesar de ter uma expectativa de alta e de ser visto como um país que está criando raízes, né, o mercado norte-americano de ações está crescendo, então não tem por que o estrangeiro de repente se expor tanto assim num país emergente, por mais que a expectativa seja positiva, se o meu mercado doméstico está crescendo também tão bem quanto, né, está batendo recordes aí as bolsas norte-americanas. Além disso, em renda fixa a situação é ainda pior, né? Porque a gente com a taxa de 4,25, o prêmio pelo risco de vir para o Brasil é muito espremido. Então esse investidor não encontra ainda atratividade de vir para o mercado brasileiro. Para que isso aconteça, ou a gente tem que estar crescendo muito, ou o crescimento nos Estados Unidos tem que estar reduzindo, né? Enquanto isso, o dólar vai permanecer alto naturalmente, e o pico aí que se deu nessa semana também se deu muito em função dos números da economia norte-americana que foram divulgados na semana passada ter vindo acima da expectativa. Então, o pessoal que, talvez aquela pequena fatia que estava se arriscando a investir nos mercados exteriores, essa turma tenha repatriado parte do recurso, tá bom? O coronavírus, pessoal, já atingiu 811 mortos e 37.198 infectados, né? Apesar da baixa letalidade de 2%, ele já matou mais que a epidemia de SARS, né, que matou 774 pessoas apesar da letalidade ser muito maior que o número de infectados, se não me engano, ficou em torno de 8.094, se bem me lembro, ou seja, um índice de letalidade muito maior, mas os números são alarmantes, né? Porém, ao que parece, a gente já tem um ritmo de expansão da doença menor, o que significa duas coisas, né? Uma, que as pessoas estão confinadas, e segundo, que talvez possivelmente a gente esteja achando formas de evitar que a doença se dissemine muito rápido, né? As informações na China, elas são muito difíceis de obter, porém o importante é que a doença está se alastrando numa velocidade menor, e o mercado enxerga isso como positivo. A gente já vê alguma notícia ou outra sobre vacina, alguma coisa nesse sentido, então o mercado não acredita que nas próximas semanas a gente já comece a aliviar essa questão da epidemia. A gente espera que seja dessa forma mesmo, né? Também ainda não dá para cravar nada, porém a gente acredita que o problema vai se convergir para uma solução, tá bom? Inclusive, faleceu o médico Li Weilang, alguma coisa nesse sentido. É interessante porque esse médico, ele foi o cara que alertou sobre o início da epidemia, um pouco antes de ser infectado, acabou sendo infectado, faleceu, né, em função da doença, e a princípio tentaram evitar com que ele alastrasse a informação, ou seja, aquela velha política chinesa, né, enfim. E aí o pessoal começou a esboçar algumas manifestações em prol da liberdade de expressão, né? Então pode ser que de repente isso seja um fato marcante que gera uma tendência nessa direção, né? Pessoal, para a próxima semana então temos o discurso do Powell, né? Audiência semestral de política monetária e economia para o Senado e para a Câmara, né, dos deputados. Vamos acompanhar com atenção para ver qual é a tendência, embora a gente imagine que a taxa de juros norte-americana vai se estabilizar. É sempre bom acompanhar o que o Powell tem a dizer. No mercado doméstico, a gente tem a divulgação dos números do comércio e dos serviços. E um fato importante aqui vai sair os resultados do Itaú e Banco Brasil
depois o Bradesco já ter anunciado no dia 5 um crescimento de 20% do lucro líquido, né? Então os bancos, apesar, as ações aí passaram por uma correção forte, né, pessoal? Mas os bancos continuam lucrando, então imagino que continue dessa forma, né? O mercado ainda não vê como um risco aí das fintechs, apesar de precificarem fortemente as ações dos bancos nos últimos meses, não vê ainda como um risco dos bancos reduzirem substancialmente a questão dos lucros, né? Então, acho que uma prova disso aí tem sido os números do Bradesco, e vamos acompanhar agora os números do Itaú, do Banco do Brasil, porque isso pode causar algum reflexo no mercado de ações, uma vez que novamente as ações dos bancos caíram bastante com receio da questão das novas concorrências aí. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Desejo uma semana boa para todo mundo e vamos nessas. Um abraço. E essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.